Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui estarei fazendo para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Caio Responde. Playlist esta onde eu venho aí já uma série de vídeos falando, objetivando falar sobre a ação do recalque, que foi o desejo de um seguidor do Rafael, né, que assim expressou o desejo de que eu falasse sobre isso, e aí estou tentando ser o mais abrangente possível. Então, quem não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você entre na playlist de título Caio Responde e assista desde o primeiro vídeo, tá? Porque eu venho aí seguindo uma ordem lógica para que aconteça um entendimento clarificado acerca dessa questão, acerca da ação do recalque, tá bom? Então eu vim aí falando sobre as fases psicossexuais, que é de suma importância para entender o trauma, né? Falei sobre isso minuciosamente anteriormente, e até então, para chegarmos ao complexo de Édipo, que é um ponto crucial, extremamente importante, para também entendermos a teoria do trauma, para entendermos a ação do recalque na dimensão da teoria do trauma, né? Como também é importante falar do complexo de Édipo, porque eis que a ação do recalque na dimensão do complexo de Édipo, ele exerce uma ação crucial, uma ação importante, né? Então, anteriormente foi visto que a fase fálica ela vai acontecer, né, por volta dos 3 aos 5, 6 anos de idade. Depende muito da singularidade do sujeito, depende muito da subjetividade do sujeito, né? Por isso que não dá para determinar uma idade. Tem gente que pode passar por essa fase mais tardiamente, tem sujeito que passa por essa fase mais precocemente. Então ela vai aí, digamos que entre os 3 aos 6 anos de idade, né? É um período do ser humano, da criança, onde ela começa a perceber a diferença que existe, anatomicamente falando, né, entre o corpo dos meninos e o corpo das meninas. Então é uma fase, inclusive, muito marcada, por isso uma fase bastante essencial. Ela é marcada pelo declínio do complexo de Édipo, e tratando-se aí do complexo de Édipo, eu tenho uma playlist aqui no canal de título Complexo de Édipo, onde eu falo disso minuciosamente, mas vale uma fala, mesmo que geral, mesmo que superficial, acerca do complexo de Édipo para rememorar, né, do que é que se trata essa experienciação. Então, segundo Násio, eu, como já falei, eu gosto muito da literatura de Násio, das obras de Násio, porque ele traz uma linguagem didática, uma linguagem simples para o entendimento acerca do assunto. E na sua literatura ele vai dizer que o complexo de Édipo trata-se de um momento em que a criança ela tem um desejo sexual e os pais são aí objetos, né, desse desejo. Tudo isso aí vai acontecer de modo inconsciente, tá? Não está na dimensão do consciente. A criança ela não experiencia isso consciente do que ela está experienciando. Isso é uma fantasia inconsciente, isso é uma ficção inconsciente. Mas o que é que acontece? Conforme menciona Freud, a criança, né, ela não tem aí a noção do desejo erótico. Ela não tem aí a noção da relação erótica, entende? Mas nesse momento, o menino, ele vai imaginar que o pênis desempenha
alguma função, né? Por quê? Porque ele está na fase fálica, sabe? Ele está na fase fálica e a fase fálica é uma fase em que o órgão genital, o órgão sexual, tratando-se das crianças nessa fase, o órgão peniano, ele torna-se aí a parte mais rica em sensações, sabe? E aí você me pergunta, Caio, a literatura ela fala muito dos meninos nessa fase, né? Tá, os meninos se deparam ali com o pênis nesse momento rico em sensações, mas quanto às meninas, de modo específico, né? Como que é essa fase? Como que as meninas experienciam essa fase? Como que é isto para as meninas, já que elas não têm o órgão peniano, né? Pois bem, tratando-se das meninas, o clítoris, né, nesse estágio, tá? É a parte, obviamente, né, é a parte do aparelho genital que irá se apresentar como mais rica em sensações. É o ponto central de interesse psíquico. Então aquele clítoris no inconsciente da menina é visto como um órgão peniano, né? A menina, ela tem a percepção de que todo ser humano é igual a ela, sabe? Assim como os meninos, né? Então, aquele clítoris é o pênis imaginário da menina. É o falo dela. Ali está o poder. Ali se concentra o poder, a virilidade, a completude. Isso tudo de modo inconsciente, tá, gente? Então, quando ambos se deparam, tanto um como o outro, tanto o menino quanto a menina, né, com as diferenças anatômicas entre ambos, então começa, a partir desse momento, a acontecer, né, psiquicamente conflitos. A menina tem a percepção inconsciente de que ela fez algo de errado e por isso ela foi castrada, né? E o menino a percepção de que ele pode ser castrado se fizer algo de errado, já que a menina foi castrada, entende? Então a menina, ela pensa que foi punida e o menino passa a pensar que pode ser punido, né? Como já disse várias vezes, né? Como já disse várias vezes, nesse momento o órgão genital começa a ser fantasiado, tá? Não é algo que condiz com o real, com a realidade, entende? Então, para dar conta de sistematizar esse órgão fantasiado, esse órgão imaginado, né, Freud vai nomear como falo, entende? Então, esse falo é o pênis imaginado como sendo fonte de poder, de completude, de virilidade, entende? Então, segundo a psicanálise, toda menina tem o sentimento de que a posse do pênis traz vantagens. Isso de modo inconsciente, né? Quanto ao menino ser possuidor do pênis, lhe traz vantagens em relação às meninas, entende? Isso de modo inconsciente. Mais uma vez eu friso que essa fantasia ela não vai se dar ali no âmbito do consciente. As crianças não experienciam isso de modo consciente, de modo racional, sabe? Isso aí está no pensamento inconsciente. As crianças, a partir de certos comportamentos, né, observados pelo cara aí que desenvolveu a psicanálise, que foi Freud, né, ele deu conta de traçar essa teoria para explicar certos acontecimentos da criança nessa fase. Mas isso é, como diz Násio, uma fantasia, uma ficção que foi criada
para dar conta de explicar certos comportamentos nessa fase, observados nessa fase, tá? A criança não passa por isso de modo literal, não passa por isso consciente disso, entende? Então, mais uma vez eu friso, essa experienciação não está no âmbito do consciente, tá? A posse do pênis aos olhos inconscientes, né, aos olhos inconscientes das meninas, faz o possuidor desse pênis mais poderoso, tá? Faz o possuidor desse pênis mais independente, completo, cheio de poder e menos sujeito às frustrações. Quando a gente aprofunda com relação a isso, a gente tem aí isso como a fonte, né, das mulheres, muitas mulheres, muitas vezes sentir-se inferior aos homens, muitas vezes sentir-se bastante vulnerável em comparação com os homens, muitas vezes sentir-se frágil em relação aos homens. Vale frisar que eu estou falando de uma psicanálise clássica, uma psicanálise que foi aí desenvolvida em uma época, em uma década, né, em que a configuração social era bastante diferente da configuração social contemporânea. Obviamente, o complexo de Édipo sofre uma releitura para dar conta da configuração social atual. Então, essa leitura, ela é clássica. Essa leitura, essa interpretação direcionada ao complexo de Édipo, eu estou aí me atendo a uma psicanálise clássica, a uma psicanálise de uma década em que havia sim um machismo muito mais exacerbado, havia as mulheres muito mais no lugar de fragilidade de modo acentuado, entende? Então, o complexo de Édipo, ele teoricamente dá conta de explicar esses fatos, né? Essas ações, esses comportamentos, tanto do homem quanto da mulher, em décadas passadas, entende? Então, vejam, o clítoris, em comparação ao pênis, é bastante inferior, né? Tanto para o inconsciente dos meninos, quanto para o inconsciente das meninas, fazendo assim os meninos sentir-se mais poderosos que as meninas, e as meninas sentir-se aí mais fragilizadas, mais vulneráveis, mais inferiores do que o menino, entende? Então, no sentido superficial, no sentido geral, a ideia que tanto nos deparamos na psicanálise, quanto a inveja do pênis, concentra-se na ideia de que a falta de um pênis ali fora um castigo, certo? A fase fálica, ela é marcada pelo auge do complexo de Édipo e ao mesmo tempo pelo declínio, né? E esse declínio do complexo de Édipo é marcado pelo medo da castração. E esse medo, ele surge quando há a percepção por parte do menino de que a menina não possui o pênis, né? Então o menino inconscientemente vai acreditar que ela foi castrada, né? E aí vai ficar com medo, vai ficar munido por uma angústia, no sentido de que ele pode perder o pênis dele, entende? Essa fonte de poder, de virilidade, sabe? Tratando-se da menina, segundo a literatura de Inácio, né, ela passa por uma fase pré-edipiana. Nessa fase ela vai ter a mãe como seu primeiro objeto de amor, sabe? Porém ela vai se decepcionar com a mãe, porque ela descobre que a mãe também não possui o falo, não possui esse pênis imaginário, esse pênis fonte de poder, né? E aí é quando ela transfere esse amor ao pai, porque ali ela é munida pela esperança
de que ali ela vai encontrar o falo, né? E aí ela sexualiza esse pai. Daí então ela entra na fase do complexo de Édipo de modo propriamente dito. É quando ela sexualiza o pai, sabe? Enfim, desprezando aí a mãe nessa fase pré-edipiana, né? Então ela adentra em um período em que ela ama o pai e luta para afastar a mãe, sabe? Então ela vem aí a abandonar o Édipo, o declínio do complexo de Édipo, tratando-se aí da menina, vai se dar quando ela passa a desejar outro homem, e a inveja do falo é cessada quando ela descobre que ela pode ter um filho. O filho, no caso, seria a substituição da ausência desse falo, da falta desse falo, entende? Então, o complexo de Édipo tem como característica muito marcante a diferenciação do sujeito em relação aos pais. A gente percebe que trata-se de um entrelaçamento com os pais, trata-se aí de um triângulo amoroso, né? Trata-se aí de um amor, enfim, de um amor sexual pelos pais, né? Trata-se aí de enxergar os pais como uma extensão deles mesmos, né? Ou seja, eu como criança, inconscientemente nessa fase, enxergo meu pai, minha mãe como uma extensão minha e não como um objeto diferente de mim, sabe? Então, o complexo de Édipo, o declínio do complexo de Édipo dá à criança a possibilidade de perceber que os pais não podem aí se dedicar apenas a elas, né? Não é uma extensão delas. E aí, dependendo, né, de como a criança vivencia essa experiência e dependendo de como se dá a sua dissolução, a dissolução do complexo de Édipo, o sujeito ele pode aí manifestar muito mais conflitos na idade adulta, traumas na idade adulta decorrente desse período, né? Dependendo de como a criança experienciou esse período, sabe? Então o complexo de Édipo vai influenciar diretamente na construção, digamos assim, da estrutura psíquica do sujeito. É o ponto que vai amarrar toda a rede conceitual do campo psicanalítico. E aí você me pergunta, Caio, onde que entra o recalque nessa temática, na dimensão do complexo de Édipo? Bom, o recalque ele é definido como uma das possibilidades que vem a ser aí defensivas mediante a castração, sabe? O que trata-se nesse sentido da condição da subjetivação neurótica. Digamos que é o mecanismo de defesa mediante a castração do sujeito neurótico. Mas aí no próximo vídeo eu irei me aprofundar minuciosamente nessa questão, tá bom? E lembrando, eu estou aqui me atendo a uma psicanálise clássica, sabe? Eu estou me atendo aos primórdios da psicanálise, eu estou me atendo aos primórdios da teoria correspondente ao complexo de Édipo, lembrando que o complexo de Édipo, na medida que a sociedade vai evoluindo, ele vai aí passando por uma evolução também, ele vai aí passando por uma releitura, beleza? No campo de comentário do vídeo, você vai encontrar informações adicionais. Como meio de contato comigo, que é por e-mail, você vai encontrar minhas redes sociais, caso queira me acompanhar de perto. Você encontra também meus outros projetos aqui na internet. Então dá uma olhadinha aí no comentário do vídeo. E caso você tenha um interesse em me acompanhar nas redes sociais, nos meus demais projetos, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.